Boa tarde. Salve Maria a todos. Muito obrigada aos que estão presentes. Hoje vamos dando continuidade, né, nossa segunda live do ano e hoje com uma convidada do nosso coração, viu? A doutora Lorena de Barros. Vamos convidá-la aqui. Eu já estava com saudade, viu? Com muitas saudades de vocês. E o nosso Aurora aguarda visitas. Estamos aqui, mantenham contato, venham fazer nossa... Venham nos conhecer. Aí agora, a nossa querida doutora Lorena de Barros. Salve, Maria! Salve, Tudo Maria. bem, doutora Lorena? Tudo bem, graças a Deus. Com a senhora? Tudo bem, graças a Deus. Obrigada pelo convite, por ter aceito o nosso convite. Obrigada por dedicar esse momento importante aqui no que diz respeito ao desenvolvimento infantil. E obrigada pela parceria. Antes de começar, vamos rezar uma Ave Maria, vamos pedir a Nossa Senhora e o anjo do Aurora que nos conduza nesse momento de reflexão, de conhecimento. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Nossa Senhora da Confiança, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Agora sim, estamos preparadas para falar a respeito desse assunto que é muito importante, né? É do nosso coração aqui, nós que temos essa missão de conduzir essas crianças, de conduzir essas almas para Nosso Senhor. E o brincar, né, na infância e a importância em que a senhora trata, né, o brincar, eu acredito que seja muito importante para nós educadores, para os familiares, né, os pais, nessa caminhada que é o desenvolvimento infantil. Então, para começar, e a senhora ter a oportunidade de esclarecer no que consiste o PDB, a psicologia do brincar. Bom, eu queria agradecer primeiramente o convite. Eu fico muito feliz em estar cada vez mais expandindo esse tema e contribuindo para a conscientização, né, da importância do brincar na infância. E cada vez que eu estudo mais eu percebo o quanto os pais, os professores, né, todos nós precisamos entender mais sobre o brincar, sobre a função dos brinquedos e o quanto que tudo isso pode nos ajudar nessa tarefa, né, Prolu, a senhora aí na escola, com toda a equipe, nós pais em casa, a gente sabe que não é fácil. Educar é um processo da gente estar se revendo, se autoeducando o tempo todo. Então, tem o padre Jean Violet, ele fala que a gente não pode, os pais não podem se dar ao luxo, é mais ou menos assim, de não se interessar pelos brinquedos, porque é uma ferramenta sem igual para gente, para ajudar a gente nessa missão que é educar, né? Então, o PDB, ele nasceu dessa consciência. Se a senhora me permite, eu vou falar um pouco da minha história, né, da minha trajetória, porque o método Psicologia do Brincar, ele é fruto desses 14 anos de profissão, né, como psicóloga. E, assim, em 2017 eu me formei psicóloga, em 2009 nasceu meu primeiro filho, né, que é o Rudá. Em 2010 eu comecei uma pós-graduação em psicoterapia infantil. No mesmo ano eu comecei a atender no consultório.
e eu atendia numa fundação, a Fundação La Harmonia, e muito naturalmente eu escolhi atender crianças. Porque eu sempre trabalhei com criança, meus estágios todos, né? Eu estagiei em escola, fui estagiária de dentro de sala de aula, trabalhei muitos anos com colônia de férias, sendo monitora de crianças, depois psicóloga de crianças na colônia. Trabalhei numa ONG com crianças, com jovens e adolescentes, trabalhando com arte e educação. Então, quando eu enveredei por esse lado na psicologia, da psicoterapia, foi muito natural a escolha por trabalhar com crianças. Mas me faltavam ferramentas ali. Aí, pronto, 2010 eu concluí essa primeira pós em psicoterapia em Junguiana. 2011, Caio nasceu. 2012, eu comecei outra pós voltada para a psicoterapia infantil. E foi lá, nessa pós, que eu aprendi a função psicológica dos brinquedos, com uma psicóloga muito renomada, chamada Brasilda Rocha, lá de São Paulo. E em 2012, as duas crianças foram para a escola. E foi uma escola Waldorf. E na escola Waldorf, eu tive acesso à importância do brincar. Né? Foi lá que eu tive um acesso de uma forma diferente, muito mais profunda, muito mais bonita, eu diria assim. Porque eu estudei a função psicológica dos brinquedos, o brinquedo como ferramenta terapêutica. Mas com a pedagogia Waldorf, não. Com a pedagogia Waldorf, eu tive acesso à importância dos brinquedos naturais, da criatividade, da imaginação, dos contos de fadas. Então, tudo isso foi somando esse repertório. Em 2014... não, pode falar. A senhora falou da função psicológica, né? Vou falar interessante, porque nós, professores, né, nós falamos muito de função pedagógica. Eu tive mesmo enquanto professora de matemática, eu gosto de trabalhar o algoritmo e, em seguida, trabalhar jogos e brincadeiras com essa função pedagógica. E aí a senhora citou aí a função psicológica. Fala um pouco, assim, ver se é possível a senhora falar com um pouco mais detalhes, de uma forma ampla, né? O que seja a função psicológica. Quando a gente fala, eu digo, estou jogando determinado jogo de tabuleiro, assumindo com o objetivo de uma função pedagógica. E a senhora vem, né, e traz um brinquedo com essa função psicológica. Fale um pouco pra gente. Vou só concluir um pouco da trajetória, né? Em 2014, a gente abriu uma loja de brinquedos. Então, o nosso encantamento pelos brinquedos foi tão grande que a gente abriu uma loja de brinquedos criativos. E nessa loja a gente tinha algumas regras. Então, não tinha plástico, não tinha pilha e não tinha alusão a personagem de televisão. Então, a ideia era proporcionar um brincar criativo, onde a criança fosse o protagonista da brincadeira. Em 2017, eu lancei um livro sobre a importância do brincar para a família. E foi em 2021, quando eu retomei os atendimentos pós-pandemia, que eu percebi o quanto que, por um lado, a pandemia foi muito útil, digamos assim, para algumas famílias. Ela funcionou como uma forma de aproximar e de conectar a família, porque ficou todo mundo em casa. Mas, por outro lado, algumas famílias se quebraram ainda mais. E quando eu voltei aos atendimentos pós-pandemia, eu percebi que muitas crianças, principalmente adolescentes ali entre 10, 12 e 14, 15 anos, se afastaram muito da família, né? Então, os pais buscaram o tratamento psicoterápico e a principal queixa foi essa, que durante a pandemia, de forma geral, foi mais ou menos isso que aconteceu. Durante a pandemia, as crianças ficaram muito tempo ociosas em casa e os pais acabaram liberando mais as telas, né? Então, o uso de telas foi mais intenso na pandemia e isso trouxe algumas consequências graves e a principal delas, eu diria, foi a falta de conexão entre pais e filhos. E aí, essa realidade, somado com o estudo das virtudes, né? Que eu comecei a estudar na pandemia, o estudo das virtudes. Eu já estudava o temperamento desde Rudolf Steiner, mas foi quando eu conheci o livro, em plena pandemia, o livro do Dr. Ítalo Massili, que traz uma linguagem muito mais compreensível. E
veio essa realidade da clínica, dos pais completamente desconectados dos filhos. Então, eu pensei, olha, as crianças e adolescentes chegam ao consultório de uma completa desconhecida e é através do brincar que eu me conecto com essas crianças e adolescentes. É através do brincar que eu conheço elas, identifico as suas maiores dificuldades e é também através do brincar que eu ajudo as crianças a superar suas maiores dificuldades, a cultivar virtudes e a se conhecerem melhor. Por que os pais não podem fazer isso? Né? Já que um dos maiores problemas é a falta de conexão e eu percebo o quanto que o brinquedo conecta, né, um adulto com uma criança. E foi aí que eu comecei a organizar todo esse conteúdo de desenvolvimento infantil, de virtude, de temperamento e a compreensão da função psicológica dos brinquedos e transformei isso num curso, né? Então, o curso é a metodologia que eu utilizava no consultório com as crianças, transformada em uma forma acessível para que os pais possam aplicar em casa, né? Conhecer seus filhos através do brincar. Conhecer seus filhos, ajudá-los a superar suas maiores dificuldades e se conectar a eles, conquistar a confiança deles e se conectar a eles. É tudo isso que eu faço em consultório, então me veio a percepção de que se eu, que sou desconhecida, faço isso e surte efeito, os pais também podem fazer. Então, o curso Psicologia do Brincar é um curso com foco, também serve para educadores, lógico, mas é um curso que tem um foco maior nos pais, né? De instrumentalizar os pais a perceberem a riqueza dos brinquedos e do brincar como uma ferramenta para ajudar na educação. Então, a senhora orienta que pela ludicidade, né, os pais possam ser capazes de serem agentes ativos desse desenvolvimento infantil. É através de... Não é só a ludicidade, né? É uma compreensão mais profunda sobre essa ferramenta. O conhecimento que eu obtive por ser psicóloga, mas que eu percebo que não existe nada assim além da compreensão de um pai leigo, né, na psicologia, por exemplo. É um conhecimento acessível, né, que se os pais entenderem ali sobre desenvolvimento humano, né, o que se esperar em cada fase do desenvolvimento, as habilidades que a criança precisa estar pronta para desenvolver em cada fase do desenvolvimento, a função psicológica dos brinquedos, entender um pouco sobre temperamento, né, entender um pouco sobre as virtudes, eles conseguem utilizar os brinquedos que já são comprados, né? Já são objetos que fazem parte ali da rotina de cada família. É possível utilizá-los de uma forma mais consciente em prol dessa missão, né, que é educar. Não é o brinquedo pelo brinquedo, né? Não é uma simples brincadeira. É um brincar dirigido, não é isso? Também então... não é dirigido, Prolu. Porque dirigido fica parecendo que a gente está ali manipulando o brincar. E a ideia não é essa. Mas é um brincar atento, eu diria. Atento aos desdobramentos desse brincar. E aí eu vou entrar no que a senhora perguntou, né? O que é a função psicológica do brinquedo? Então, assim, para entender isso, a gente precisa entender que a linguagem da criança é o brincar. A criança, ela brinca desde a barriga da mãe, né, com um cordãozinho umbilical. E quando ela nasce, ela continua brincando. Desde o bercinho, os primeiros movimentos que ela consegue fazer com as mãos, ela olha e brinca com as próprias mãos. Depois ela traz o pezinho dela, coloca na boca. Ela está brincando, ela está conhecendo o próprio corpo, ela está se conhecendo. Quando ela se senta, ela começa a jogar os objetos e assim ela vê que cai. Aí o adulto devolve, ela joga de novo. O adulto devolve, ela joga de novo. São as primeiras brincadeiras, né? Quando ela começa a engatinhar, ela pega objetos que saem correndo e vai atrás desses objetos. Então, são brincadeiras ainda bem primitivas, mas a gente percebe que a criança brinca desde que nasce, desde a barriga da mãe. E ela brinca para se conhecer, conhecer o mundo à sua volta e aprender sobre ele. E cada fase da vida, o brincar vai apresentar uma característica diferente. Então, se a gente entende
que é brincando que a criança vai se conhecer e conhecer o mundo e conhecer a humanidade, né? Conhecer a si mesmo e aos outros. O brincar tem essa função social, né? De integração e de entender como funciona a própria sociedade. A gente vai perceber que a linguagem peculiar da criança é o brincar. É brincando que a criança se comunica de forma mais verdadeira. A criança não finge que está brincando. Ela brinca de verdade. Quando ela está brincando que ela é um herói, ela não está fingindo que ela é um herói. Ela está sendo um herói em toda a sua integridade, né? Com toda a sua verdade, explorando ao máximo ali o seu corpo, a sua imaginação, o seu pensar. E o brinquedo, então, diante disso, o brinquedo é o objeto. Aqui eu vou ler essa frase que é de Winnicott. O brinquedo é o objeto que intermedia a relação da criança com o mundo e serve como um facilitador para a nossa entrada no mundo da criança sem interromper o circuito energético da criança. Quando a gente chama a criança para conversar, a gente interrompe, a gente tira a criança do seu estado natural, que é lúdico, brincante, para um estado racional, que é do adulto. Quando a gente brinca com a criança, não, a gente entra no modo operante dela, né? Então, a gente não interrompe a forma natural da criança ser. Então, é muito mais fácil a gente conseguir educar uma criança através do brincar. Então, isso não significa que eu vou brincar manipulando aquele brincar, conduzindo aquele brincar. De jeito nenhum. A criança precisa ficar livre para brincar, mas eu vou, primeiramente, identificar ali as dificuldades daquela criança, os aspectos que ela está precisando melhorar, integrar, as habilidades que ela está precisando desenvolver. Eu vou brincar com um olhar atento para perceber tudo isso através do brincar. E depois de identificar que eu posso vir a fazer alguma intervenção, mas também dentro desse contexto do brincar. Quando eu falo brincar dirigido, não é o brincar manipulado, é o brincar assim, é um brinquedo que foi planejado para atingir determinado objetivo, né? É o que está ligado ao desenvolvimento infantil. Então, não é porque às vezes o brincar, né? O brinquedo pode ser entendido como brincar por brincar, sem um objetivo a ser alcançado. Então, o brinquedo, ele vai, é a linguagem da criança e vai facilitar essa comunicação com os pais, que vai ajudá-los no direcionamento de sua educação, né? Então, é tudo muito interligado, né, doutora? É isso aí. Começa porque isso confunde, muitas pessoas se confundem com isso, né? Porque assim, e é qualquer brinquedo. Aí é que é a diferença do brinquedo, da função pedagógica. Porque a função pedagógica, a gente vai escolher o brinquedo que traz aquelas características que eu tô querendo, por exemplo, a matemática. Eu vou brincar de xadrez, eu vou usar o material dourado, né? Eu vou usar o material pedagógico com o intuito de reforçar um conceito, um aprendizado que foi apresentado para a criança. Que é fenomenal. Vai desenvolver habilidades para ajudar no raciocínio lógico, né? Nos cálculos. E é fenomenal, é importantíssimo também. Mas a função psicológica, ela é um pouco diferente, porque a gente vai se deixar conduzir também pela escolha da criança. E pode ser uma bola, pode ser um esconde-esconde, pode ser um pega-pega, pode ser um polícia-pega-ladrão, pode ser... Não é só um brinquedo, né? É o brincar. Então, através do brincar, eu vou identificar que aí é a função psicológica. A função psicológica do brinquedo é a energia que o brinquedo mobiliza na criança. Cada brinquedo vai mobilizar uma energia. Tem brinquedo que mobiliza a energia da competição. Tem brinquedo que mobiliza a energia da cooperação, da concentração. Então, eu vou saber
que aquele brinquedo mobiliza aquela energia, tem aquela função psicológica, e quando a criança escolher determinado brinquedo, eu vou ficar atenta à forma como a criança se comporta diante daquele brinquedo. E isso vai me sinalizar o que ela está precisando internalizar. Então, se é um brinquedo como o quebra-cabeça, por exemplo, né? O quebra-cabeça, ele tem a função psicológica dele, a energia que ele mobiliza é da necessidade da organização dos fragmentos. Então, quando a gente se depara com o quebra-cabeça, é natural que a criança, ao se deparar com aquelas peças todas espalhadas, ela sinta uma certa angústia diante daquele caos. Todos nós sentimos. E isso é natural. Porque o brinquedo mobiliza essa energia, essa necessidade de conectar os fragmentos. Na psicoterapia, quando a gente inicia o trabalho de terapia, a primeira etapa da terapia é a gente chama de separação. A gente faz também uma analogia com aquela parte do filme Cinderela, em que ela está ali naquele processo dela de amadurecimento para poder casar com o príncipe, né? Fazendo assim essa leitura, mas antes é posta uma tarefa para ela. Ela precisa separar os grãos. E na psicoterapia, a gente faz essa analogia no início, é preciso separar os grãos. É preciso separar o que é meu, o que é padrão de comportamento herdado da minha família, quais são as características que me fazem bem, quais são as características que eu quero conservar, o que eu não quero. Então, a primeira etapa da psicoterapia é a separação. E o jogo, o brinquedo quebra-cabeça, ele faz isso também. A gente precisa primeiro separar as partes, né? Organizar, isso aqui é o contorno, as peças verdes, as peças azuis. A gente faz essa separação para nos ajudar a diminuir o caos e conseguir conectar esses fragmentos. E quando a gente faz isso, acontece uma organização mental, uma organização dos sentimentos e dos pensamentos que faz com que a gente se sinta ali melhor, recompensado com aquela imagem que é formada depois. A gente pode fazer analogia com a imagem que eu espero de mim, né? No caso do adulto, que eu espero de mim no futuro. Então, eu entro na terapia com as peças todas caóticas, a terapeuta me ajuda a separar, e a gente faz tudo isso no quebra-cabeça, repare. E, por último, vem aquela imagem, né, satisfatória do quebra-cabeça montado. Então, a energia, a função psicológica do quebra-cabeça é a organização mental, é conectar fragmentos. E a gente vê isso, por exemplo, não sei se a senhora já passou, sente a mesma coisa. E quem está aqui assistindo a gente também pode falar aqui no chat. Mas, por exemplo, comigo é assim, quando eu estou angustiada, quando as coisas não estão dando certo, tô triste, não tô bem, a primeira coisa que eu faço é arrumar o guarda-roupa. Eu arrumo o guarda-roupa, eu arrumo o armário, eu tiro o que eu não quero mais, isso aqui vai doar, isso aqui eu vou levar para costureira, isso aqui eu vou querer porque eu uso. E quando a gente organiza o guarda-roupa, pelo menos, né, eu sinto isso muito forte. Não sei se é uma coisa mais colérica, mas assim, quando eu termino de arrumar meu guarda-roupa, é como se eu dissesse, tô pronta para continuar, sabe? Assim, tô pronta para. Então, a organização, a ordem, né, é uma virtude e que a gente pode conquistar e ajudar as crianças a cultivarem essa virtude através do brincar de montar quebra-cabeça. É mais ou menos isso, que é a função psicológica do brinquedo. Foi bem esclarecedor e organizou também direitinho aqui as ideias. Sobre os estudos, né? Estudos mostram na área da psicologia que a vida do indivíduo ela é dividida em ciclos de 7 anos, né? Os chamados setênios. A senhora pode falar brevemente, né? A respeito desses 2 primeiros setênios, sobre o aspecto biológico e psicológico? Posso, sim. É uma questão muito importante também, para os pais, principalmente,
porque é mais uma ferramenta, né? O conhecimento faz com que a gente entenda as fases, né, do desenvolvimento e consiga mapear e entender pelo que meu filho está passando. Se eu sei sobre as fases do desenvolvimento, se eu entendo o que se passa em cada uma dessas fases, é mais fácil para eu conseguir ajudar meu filho a desenvolver as habilidades que ele precisa desenvolver em cada uma dessas etapas, né? Então, essa pergunta foi muito boa, ela é muito importante mesmo para a gente descobrir. A minha vida como mãe mudou depois que eu descobri, né, que eu conheci, que eu comecei a estudar sobre desenvolvimento infantil. Então, a antroposofia, né, que é a ciência da pedagogia Waldorf, o Rudolf Steiner, ele mostra que existem várias formas de observar o desenvolvimento humano. E uma dessas formas é observando de 7 em 7 anos. Ele percebe, né, ele percebeu, e não é só Rudolf Steiner, existem outras teorias que também se utilizam desse período de 7 anos, e ele mostra que de 7 em 7 anos o ser humano muda completamente o foco do seu desenvolvimento. E no primeiro setênio, que é de 0 a 7 anos, nós temos aqui a fase mais importante da vida do ser humano, que é o alicerce, é a base. É tão importante, né, que quando a gente envelhece, né, se a gente for observar uma pessoa bem velhinha, que já perdeu ali a memória atual, né, a memória recente, ela não se esquece de coisas da infância dela, né? A minha avó, que faleceu com 94 anos, nas nossas últimas conversas, ela já não me reconhecia, não lembrava quem era minha mãe, e a gente sentava com ela para ela contar. Ela me perguntou se eu era filha da professora de alfabetização dela. Ou seja, a memória de 6 anos da minha avó, com 94, intacta. Era tudo que ela lembrava. Era a primeira infância dela. E era muito engraçado que às vezes ela juntava as coisas todas e falava: eu vou embora. Você vai para onde, vó? Eu vou para tal lugar que era outra cidade onde ela tinha morado na primeira infância dela. Então, esses 7 primeiros anos são os anos mais importantes da vida, né, da pessoa. E para Rudolf Steiner, ele denominou, digamos assim, que essa fase ele chama de o mundo é bom. Porque é a fase do mundo é bom. É a fase que a criança precisa interiorizar as coisas boas do mundo. Então, tem gente que diz assim: mas eu falei tal coisa porque a criança não pode viver numa bolha. E quando me falam isso, eu digo: não, é o contrário. Criem seus filhos em uma bolha até 7 anos. Uma bolha de tudo que é bom. Boas músicas, boas histórias, bons livros, bom linguajar, bons ambientes. Fazendo isso, a gente não está criando uma criança alienada. Até porque, de 0 a 7 anos, ela não tem idade para compreender e analisar, né, de como a gente faz, né, entender o mundo de forma analítica. Ela não entende uma forma. Ela vive usando os órgãos dos sentidos. Ela apreende as informações através dos órgãos dos sentidos. Então, não tem filtro. A gente chama também de fase esponja. A criança absorve tudo, e fica até os 94 anos, entende? Então, é a fase mais importante da vida. E é nessa fase que costuma-se dizer que ofereça, né? É a oportunidade que a criança tem de aprender não só a língua materna, né? Então, ela pode aprender outras línguas, essa fase esponja mesmo, como a senhora está falando. Tá muito... Também, a gente pode fazer uma analogia também com a fase da gramática no trivium, da pedagogia clássica. É a fase que a criança vai aprender, ela vai nomear tudo. Bola, carro, tudo que você fala. Eu tenho um, né, de 2 anos em casa. Tudo.
E eu falo muito, assim, às vezes a gente se encontra com um adulto. Esses dias a gente estava aqui no condomínio, e aí conversando com um adulto, a gente estava brincando com o Noah, e aí ela chegou e começou a conversar com a gente, conversou com ela, e ela soltou um palavrão. Eu falei, não fala assim, porque ele tá fase papagaio, o que você fala, ele copia. E a gente não fala palavrão em casa. Então, aí que é a importância. A gente ser mesmo essa redomazinha e fazer chegar até a criança só coisas boas. Só palavras boas, músicas boas, já falei, né? Só o que é bom. A importância, a gente entra, né, com a parte religiosa, não podemos deixar de entrar. A importância da catequese nessa fase, né? Como é importante as crianças terem acesso ao que realmente é bom, é belo, é verdadeiro, né? O que é bonito de ver. Então, a gente vai estudando mais e vai vendo a responsabilidade que temos na condução dessas crianças, né? Não só de forma intelectual, né? Não só no aspecto cognitivo, mas principalmente no aspecto espiritual, né? Na condução à santidade, que é para isso que nós vivemos. E esses esclarecimentos, essa conexão, essa forma como a senhora explica, bem didática, né? Bem contextualizada com a nossa vivência, nos ajuda muito a entender a importância real do brincar, a buscar reservar, né, um tempo de qualidade com as nossas crianças, utilizando dessas ferramentas que tem seu propósito no desenvolvimento infantil. Para terminar, a senhora até citou, e eu não poderia deixar de falar aqui, com relação a as crianças estão muito expostas ao mundo digital. É isso? As telas. Com a pandemia, até o ensino veio em forma de tela, né? Até a educação veio em forma de tela. Então, e cada vez mais a criança vem com esse acesso ao mundo digital se distanciando do mundo real. Aí eu peço à senhora para que a gente possa concluir a nossa conversa de hoje, que eu acho que vai precisar de cena de próximos capítulos, viu, doutora? Aí eu peço à senhora o que a senhora pode deixar de orientação, de conselho, o que a senhora pode deixar para nós, professores, que estamos assistindo, para os pais, as famílias, com relação a esse momento que nós vemos que muitas crianças estão expostas muito ao mundo digital, se distanciando desse mundo real. Só para finalizar assim, a compreensão dos setênios, né? No primeiro, a senhora falou aí perfeitamente, proporcionar às crianças, a religião proporciona às crianças a compreensão e a vivência do que é bom, do que é belo e do que é verdadeiro. E essas três palavras, né? Bom, belo e verdadeiro, o Rudolf Steiner também utiliza isso para dar ênfase ao o que é peculiar de cada fase. Se na primeira etapa, no primeiro setênio, de 0 a 7, a criança precisa viver o que é bom, porque ela vai à fase da gramática, então ela vai nomear tudo, então ela precisa ter esse repertório. Ela ainda não está na fase do entendimento, ela está na fase do experimentar, do conhecer. No segundo setênio, o mundo é belo. É onde a criança tem que ter acesso às belezas do mundo. Então, memorizar a poesia, bons livros, contemplar obra de arte, é a fase da lógica, é a fase do compreender como as coisas funcionam. E o terceiro setênio, só porque você falou, né? A senhora falou aí do verdadeiro, o Rudolf Steiner enfatiza que é a partir do terceiro setênio só, imagine, nós percebemos assim que os pais antecipam muito isso. Já no primeiro setênio já mostra a verdade, porque meu filho tem que conhecer a verdade, senão ele vai ser uma pessoa alienada. E aí já fala um bocado de tranqueira para as crianças, de coisas ruins. E não,
na primeira etapa, no primeiro setênio, de 0 a 7, ela tem que ter acesso ao que é bom. No segundo setênio, ela tem que ter acesso ao que é belo. E só no terceiro setênio, né? De 14 para cima, 21, ela vai ter acesso ao mundo verdadeiro. Porque aí ela já vai ter a capacidade, que a fase no Trivium é a fase da retórica. É quando ela tem capacidade de argumentar, de conhecer de forma... No primeiro, ela teve acesso, conheceu o mundo. No segundo, ela entendeu, que é a fase da lógica, como o mundo funciona. E no terceiro, é a fase do se posicionar. Então, só quando ela tem a capacidade, quando ela já conheceu toda a gramática, né, quando ela já encheu o seu repertório, depois ela entendeu como as coisas funcionam, só assim ela está pronta para argumentar, que é a fase da retórica. Então, a gente precisa conhecer sobre desenvolvimento humano, e aí a minha primeira dica, tanto para pais quanto para professores, né, que lidam com crianças, que recebem crianças, tanto pais quanto professores. Os professores com os alunos, né, cada aluno com temperamento, estão na mesma fase do desenvolvimento, mas cada aluno com as suas peculiaridades. E os pais que lidam também com a diversidade entre irmãos. Então, é importante conhecer as fases do desenvolvimento humano para saber o que cada criança precisa, né, para desenvolver as habilidades peculiares daquela fase. É importante saber também sobre temperamento humano, para a gente não exigir de uma criança aquilo que não faz parte da natureza dela. Ou saber que aquilo não faz parte de forma natural, né? Por exemplo, uma criança sanguínea, ela é mais conversadora, né? A introspecção, a concentração é uma habilidade que ela precisa desenvolver, que a gente tem que ajudar ela a desenvolver, mas a gente precisa entender que não é tão natural assim como para uma criança fleumática ou para uma criança melancólica. Então, eu vou precisar ter, né, usar de determinados artifícios para ajudar a criança a desenvolver aquelas habilidades. Ao invés de achar que a criança é insuportável, que ela não para de conversar, que ela não quer nada com o horário do Brasil. Não, vamos entender que essa criança, ela se expressa falando, ela organiza os pensamentos dela através da fala. E, por conta disso, eu vou precisar, com um pouco mais de esforço, ajudá-la a desenvolver as habilidades que não é tão natural para ela. Então, quando a gente conhece de temperamento humano, a gente consegue alimentar a criança daquilo que ela precisa, né? Eu gosto de usar a analogia de uma planta. Quando a gente pega uma mudinha para plantar, a gente precisa saber qual é o tipo de solo daquela planta para que ela se desenvolva da melhor forma possível. Quais são os nutrientes que eu vou precisar usar, os adubos. Então, eu preciso conhecer, saber o nome, saber a origem, de onde ela veio, né? Para conseguir ali extrair o máximo do potencial daquele ser. E com a criança é a mesma coisa. Para os pais, eu acho que eu gostaria de deixar mais um conselho, digamos assim, que é em relação ao que a senhora falou das telas. A criança, o humano não nasceu para ficar em tela. Existem muitos mitos, né, que tentam ou convencer os pais de que essa é uma nova geração e que as telas são benéficas para as crianças, ou também uma certa comodidade até de acreditar nesses mitos para se deixar levar, né? Ah, essa geração é assim mesmo, a criança já nasce aprendendo a mexer no WhatsApp. Isso não é verdade, né? Existem estudos aí já bem numerosos sobre o impacto das telas no cérebro, sobretudo das crianças, né? Do ser humano em geral, mas sobretudo das crianças, e é antinatural estar sentado na frente das telas. E quando as crianças têm pais presentes que demonstram ali, né, uma certa disposição para estar com elas, entrando no universo delas, que é o brincar, a criança não vai preferir estar na tela. Ela vai preferir brincar com os pais. Eu acho aqui que muita gente já pode ter tido acesso a uma criança que um adulto vai brincar, né? Numa festa de aniversário, na escola. Quando um adulto entra numa brincadeira com a criança fica eufórica, ela fica feliz,
ela fica realizada, Tudo para brincar também. ela fica empolgada. E por que isso? Porque o adulto para a criança é uma pessoa importante. Repara, o adulto só faz coisa importante. O adulto trabalha, o adulto dirige, o adulto cozinha, o adulto vai ao mercado. O adulto é importante. Então E a o criança vê brincar. aquele ser importante se dedicando a mim, ao que é do meu interesse, ao que é do meu universo, eu também sou importante. Então é isso que a criança, eu me arrepio toda. É isso que a criança entende, né? Quando um adulto se dedica um tempo para brincar com ela. Ela me considera importante. Ela dedicou o seu precioso tempo para brincar comigo. Ela me ama. Então, os pais precisam entender do quanto magnífico é essa ferramenta, né? Que é brincar e conhecer sobre os brinquedos. Primeiro, porque eles já investem em brinquedos, né? Então, não é coerente investir em brinquedo e não usar todo o potencial do brinquedo. É como se comprasse a televisão de última geração, que faz isso, faz aquilo e acontece, liga e tal, mas eu não sei mexer, né? Fica lá na frente da televisão, não serve para nada. Então, os pais lidam com os brinquedos dessa forma. Então, é muito mais fácil educar através de algo que mobiliza o sentimento da criança. E quando os pais brincam com as crianças, elas ficam emocionadas, elas ficam animadas. Então, o aprendizado que se suceder dessa situação do brincar vai se eternizar no coração dessa criança. Então, no brincar, a gente tem a possibilidade de aprender sobre virtudes, de desenvolver funções psicológicas, pedagógicas, habilidades físicas, morais, intelectuais. Né? Quando a gente joga e a criança precisa respeitar as regras, ela precisa lidar com a frustração de ter perdido um jogo. Então, tudo isso são aprendizados essenciais para a vida em sociedade. E quando a gente brinca, a gente está ensinando isso através da vivência. Então, a minha dica, o meu conselho, o meu pedido, o meu apelo é brinquem com os filhos de vocês, né? Por eles e por vocês também, para se manter conectados a eles e para serem a principal referência na vida das crianças, na vida dos filhos de vocês. Porque se não formos nós a maior referência na vida dos nossos filhos, provavelmente ele encontrará alguém atrás das telas e que provavelmente ele vai servir aos interesses dessa pessoa. E aí, sabe Deus o que vem aí. Então é isso. Justamente o perigo, né? Mas, doutora Lorena, muito obrigada mesmo. Passou tão rápido. Passou rápido, passou voando. É porque Foi. é um conteúdo, é um assunto que muito nos interessa, não é? E que a gente tem repertório para, nas suas explicações, a gente poder contextualizar, ficar muito mais didático. Eu agradeço em nome da família Aurora. Vai ficar, né? Vai ficar nos devendo cenas dos próximos capítulos. Agradeço a todos que ficaram conosco, né? E participaram dessa troca. E o quanto que é importante, né? A parceria, né? Da escola com a família, todos com esse mesmo objetivo, que é o desenvolvimento não só intelectual, mas moral, né, espiritual das nossas crianças. Eu vou convidar a senhora para a gente rezar uma Ave Maria e terminar esse momento. E agradeço a todos. Queria mandar um beijo aqui para a dona Patrícia, para a Cíntia. Que bom que vocês estão aqui. Então, seu Augusto. Isso. Um beijo a todos, obrigada a todos. Vamos encerrar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus.
Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. São José, rogai por nós. Nossa Senhora abençoe a todos e até a próxima, se Deus quiser. Até a próxima. Salve Maria! Espírito Santo. Amém.